A paz do Senhor, meus irmãos. Então estamos novamente aqui para estudarmos mais um pouco, mais uma porção da palavra de Deus. E nesta feita nós estamos fazendo uma análise sobre as cartas paulinas, sobre as epístolas paulinas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes em Corinto. Esta carta que Paulo escreveu, na verdade, 4 cartas, é o que os estudiosos vão dizer, que Paulo escreveu 4 cartas à igreja que estava em Corinto. 2 delas foram perdidas, não se sabem o conteúdo, mas Deus permitiu que chegasse até nós 2 cartas. E eu sempre entendo que aprove a Deus que essas 2 cartas chegassem a nós, é porque elas seriam fundamentais para o desenvolvimento da igreja, para o desenvolvimento do cristianismo. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós fizemos uma análise no vídeo anterior e vimos que é uma carta bastante pesada, uma carta que Paulo, ele sabia de alguns problemas que havia na igreja de Corinto, problema relacionado às divisões, à promiscuidade sexual, à imoralidade, também alguns problemas relacionados a como eles estavam lidando com a ceia do Senhor, como eles estavam fazendo de forma errada. Também a questão dos dons espirituais, lembrando que era uma igreja que tinha todos os dons espirituais dentro desta igreja de Corinto, mas precisava alguns ajustes, e Paulo faz esses ajustes. Na segunda carta, que é essa que nós vamos estudar hoje, alguns vão dizer que é quase que um pedido de desculpa de Paulo pela forma como foi levada a primeira carta. Nós entendemos que, e Paulo vai dizer no desenvolver da segunda carta aos Coríntios, que Paulo não se arrepende de modo algum de ter falado daquela forma, embora ele tenha se entristecido, de ter de falar daquela forma sobre esses assuntos, mas ele vai falar que é importante, que foi importante aquela carta. Tanto que, segundo Coríntios, capítulo 2 e o verso 4, ele vai dizer assim: escrevi aquela carta com aflição e angústia. Ela quase despedaçou meu coração e, francamente, chorei por causa dela. Eu não quis entristecê-los, mas tinha que mostrar-lhes quão profundamente os amava e me preocupava com o que estava acontecendo com vocês. Então Paulo, ele escreve esta primeira carta, com dores. Ele vai dizer que chegou a perder o sono pelo conteúdo da carta que ele tinha enviado aos Coríntios. Mas em nenhum momento ele se arrepende, até porque ela deu frutos. A igreja de Corinto sofreu uma modificação após aquela carta que Paulo escreveu, a primeira carta. E esta carta aos Coríntios, nós vamos falar um pouco sobre ela nesta feita. 2 Coríntios, no capítulo 1, a apresentação da carta, ele vai dizer assim, Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, e em todos os santos que estão em toda a Acaia. Paulo, ele é o plantador da igreja de Corinto. A igreja de Corinto, nós falamos um pouco disso na última aula, ela é a capital da província da Acaia, um lugar onde havia 2 portos, o porto de Cencreia e o porto de Lenquel. Havia uma grande movimentação naquela cidade, por ser 2 portos, pessoas vinham e saíam
diariamente desta cidade, uma cidade que tinha uma grande população, né? Era uma cidade idólatra, nós falamos isso na última aula, né? Tinha dois templos, o templo de Afrodite, que ficava no Monte Acro Corinto, e o templo de Apolo, né, que ficava dentro da cidade. E dentro desse contexto havia uma igreja, e a igreja de Corinto. É interessante nós frisarmos que a primeira carta Paulo se dirige somente à igreja de Corinto. Depois ele vai dizer assim, ó, a igreja de Corinto e a todos que estão na Caia. Então veja que a igreja de Corinto ela deu frutos naquela província da Caia. Então Paulo ele vai incluir os outros moradores da Caia que não estavam em Corinto. E ele vai escrever esta segunda carta. É a carta que Paulo, alguns vão dizer que é quase a biografia paulina. É a carta onde Paulo ele coloca o seu coração, né, nesta carta. Ele não está sozinho desta feita, ele está juntamente com Timóteo, né? Timóteo ele é o seu companheiro nesse momento, e nós não podemos esquecer de outra figura importantíssima dentro dessa carta, que é Tito. Tito, ele vai até a cidade de Corinto, lembrando que Paulo, quando está escrevendo esta carta, ele está lá em Filipos. Essa carta, a segunda carta, ele escreve por volta do ano 57, lembrando que Paulo plantou a igreja em Corinto por volta do ano 50 e 51 depois de Cristo. A primeira carta é escrita em 54 depois de Cristo, 54, 55, e esta segunda carta é escrita por volta do ano 57 depois de Cristo. Lembrando que Paulo morou em Corinto durante 18 meses. Ali ele ficou hospedado na casa de Áquila e Priscila, que eram fazedores de tendas. Então, esse é o contexto desta carta, né? Os irmãos que quiserem ler depois aí como é que foi o contexto de Paulo em Corinto, está em Atos capítulo 18, consta ali, né, detalhado a chegada de Paulo a Corinto. Então nesta carta, o nosso texto aqui, ele vai começar falando aqui, o texto a qual me refiro é a revista da Antioquia, né, o curso que nós estamos ministrando aqui. A segunda carta, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, tinha por objetivo consolar os irmãos em relação à sua primeira carta, cujas palavras em tom severo haviam entristecido muitos deles. Então, Paulo vai trazer esta carta porque Tito vai até Corinto, traz boas informações até Paulo e vai dizer, olha Paulo, Tito passa um tempo em Corinto, Paulo está em Filipos, na Macedônia, e aí Tito vai até Corinto, quando volta ele traz boas notícias. Ele vai dizer, olha Paulo, aqueles problemas que estavam relacionados na primeira carta não existem mais ou diminuíram bastante. A igreja hoje em Corinto ela começa a dar frutos, as divisões foram sanadas, a questão da promiscuidade, a imoralidade sexual, que daquele caso, daquele jovem que tinha um relacionamento com a sua madrasta, ele foi resolvido, né? As questões da ministração da ceia, dos dons espirituais também haviam amenizado. Então, surtiu efeito aquela carta, e Tito traz estas boas notícias para Paulo. E aí ele vai escrever a segunda carta, né, dizendo sobre toda essa questão. Olha, a primeira carta foi assim escrita, né? E aí foi aquele texto que eu li, né, que Paulo ele não mostra arrependimento. Ele vai falar da forma como doeu para ele ter escrito esta carta. Então este é o contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem tem a oportunidade de ler essa carta vai encontrar, né, um texto muito mais ameno em relação à primeira carta. Então, Tito vai até Corinto, traz notícias boas. As notícias trazidas por Tito não eram muito boas, embora houvesse umas poucas coisas das quais o apóstolo Paulo pudesse se alegrar.
motivo pelo qual escreveu a segunda carta. O que o autor está querendo dizer aqui é que havia ainda algumas coisas para melhorar, mas as notícias no geral eram boas, tá? Embora o texto aqui ele vai dizer que talvez não sejam tão boas, mas no sentido de aqueles fatos anteriores, eles mudaram, muitas coisas mudaram para melhor. Apesar de continuar irredutível quanto à sua posição em relação aos problemas da igreja de Corinto, o apóstolo procura lembrar os irmãos a sua gratidão, amor e zelo por aqueles crentes que permaneciam fiéis aos seus ensinos. Essa igreja de Corinto, isso nós falamos na última aula, é uma igreja que criou muitos problemas para Paulo, mas era a igreja que mais Paulo amava. Então, Paulo ele demonstra, e ele começa essa carta falando sobre o zelo, sobre o amor que ele tem pelaquela cidade, pelaquela igreja. Tanto que ele vai dizer, olha, eu vos escrevi de forma pesada, mas nenhum momento eu deixei de amar-vos, nenhum momento eu deixei de sentir um grande amor, um grande zelo por esta igreja que eu havia plantado, né? Então, um contexto desta primeira carta. Na página 85, nós iniciamos, então, a cidade de Corinto, né? Nós já falamos um pouco sobre esse assunto, né? Corinto era a antiga capital grega da província da Acaia, né? Uma província romana, uma cidade muito movimentada devido ao próspero comércio existente na região, né? Lembrando que havia dois portos muito importantes ali, o porto de Cencreia e o porto de Lequel, eram os portos importantes ali. Era uma cidade que era conhecida pela sua riqueza, luxo e imoralidade. Lembrando o caso das profetisas, né, das 1000 profetisas que ficavam lá no Acro Corinto, no templo de Afrodite, desciam no final da tarde para a cidade a fim de se prostituir e arrecadar dinheiro para a manutenção do templo, né? A cidade era um centro de idolatria, dedicado principalmente a Apolo e a Afrodite. Eu não preciso dizer que não é, claro, o mesmo Apolo da igreja, né? Ali tinha o Apolo, que era um eloquente pregador, daquela primeira discussão aí, que uns diziam que eram de Apolo, outros de Paulo, não é o mesmo, obviamente, né? Mas tinha os deuses ali. Sempre lembrando que o Império Romano, o Império Grego, eles tinham um pantalhão de deuses. Então, né, nada mais corriqueiro do que ter esses deuses, aí Apolo e Afrodite, dentro da cidade de Corinto. A igreja de Corinto, nos dias de Paulo, lutou muito contra o mundanismo e o pecado sexual, bem típicos dessa cidade, né? No início da primeira carta, Paulo vai dizer que escreveu esta carta em fraqueza, com temor e tremor no coração, né? A autoria desta carta, ela foi escrita, como eu já disse, em Filipos, que ficava na Macedônia, quando Paulo já estava lá em Filipos, passada a terceira viagem missionária, né? Por volta do ano 57 depois de Cristo. Nesta carta, Paulo dá mais informações pessoais do que qualquer outra. É a carta que mostra a biografia paulina, né? Se nós queremos conhecer Paulo, nós temos que ler a segunda carta aos Coríntios, que ele vai colocar o seu sentimento nessa carta. Muitas vezes ele vai fazer uma autodefesa do ministério paulino, né, do seu ministério, até a questão de apóstolo, que muitos em Corinto diziam, olha, ele não é apóstolo, né, porque apóstolo é aqueles que andaram com Jesus, aqueles que viram Jesus. E aí Paulo faz a defesa, olha, no caminho de Damasco eu sou apóstolo não por homens, mas eu sou apóstolo pelo próprio Senhor Jesus, que me apareceu quando estava indo para Damasco. Na segunda epístola aos Coríntios, ele pronuncia seu nome várias vezes, né? Fala de muitas experiências pessoais e narra muitos acontecimentos importantes da sua vida. É uma autobiografia paulina, esta primeira carta, né? O relacionamento de Paulo com a igreja em Corinto, eu já falei aqui, né? Vale a pena ressaltar novamente. Paulo é o plantador da igreja de Corinto, lá em Atos capítulo 18, né? Conta toda essa situação, que quando ele sai de Atenas, vai até Corinto, se hospeda na casa de Áquila e Priscila, que haviam vindo de Roma
após o decreto de Cláudio, que tinha expulsado os cristãos de Roma. Ali Paulo começa a pregar nas sinagogas, nos sábados, né, para judeus e gregos. Ele recebe uma reprimenda ali dos judeus, e aí ele decide não pregar mais para judeus, só pregar para gentios. Ele recebe uma visão, né, quando o anjo de Deus diz: olha, não tenha medo, fala e não se cale, pois eu estou contigo e tenho muita gente nesta cidade, né? E aí ele vai ficar em Corinto durante 18 meses, onde ele vai plantar esta igreja. Esse é o relacionamento de Paulo, né, com a igreja de Corinto. É uma igreja que Paulo sempre teve um carinho muito especial, né? Nós temos um questionário na página 87, 5.1, diz assim: segundo os historiadores, a cidade de Corinto era conhecida na antiguidade pelo luxo, riqueza e imoralidade. A letra A. A 5.2 vai dizer assim: ao chegar em Corinto, Paulo iniciou seu ministério em fraqueza, temor e tremor. Lá o texto que está em 1 Coríntios capítulo 2 e o verso 13. Então é a letra B, a alternativa correta. Quanto à autoria da segunda epístola paulina, é a mais autobiográfica das epístolas de Paulo, letra D. É a letra D que consta esta passagem. Nós dividimos aqui o livro, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, em algumas partes. A primeira é um bloco que vai do capítulo 1 ao verso 7. Eu peço que os irmãos leiam, nós não temos tempo aqui nos vídeos, nem nas aulas presenciais, de fazer a leitura desse texto, mas é muito importante que os irmãos façam essa leitura, até para ter um maior conhecimento sobre aquilo que nós estamos falando. A defesa e o uso da autoridade apostólica, né? Onde começa o livro aqui, a segunda carta. Paulo começa a falar sobre isso. E é interessante que a terceira palavra, sabendo que tem essa discussão dentro da igreja de Corinto, se Paulo era apóstolo ou não era, né? Porque o conceito de apóstolo é aqueles que andavam com Jesus, que participaram do ministério de Jesus. Pedro era apóstolo, João era apóstolo, Tiago, André, né? Esses eram apóstolos porque andaram com Jesus. E a partir do momento que Paulo não está incluído no grupo daqueles que andaram com Jesus, alguns da igreja de Corinto vão dizer que não, ele não é apóstolo, ele não era apóstolo. Mas ele vai defender o seu ministério, dizendo que ele encontrou com o Senhor Jesus no caminho de Damasco. Então ele viu o Senhor Jesus e ele, de certa forma, ele acompanhou o ministério de Jesus, visto que Paulo, ele era um fariseu atuante e nasceu 2 anos após Jesus, uma diferença de 2 ou 3 anos. Então ele estava presente em Jerusalém quando Jesus exercia o seu ministério. Ele poderia não ser um dos apóstolos ali, andando junto com Jesus, mas ele conhecia certamente Jesus. E a terceira palavra aqui, como eu estava dizendo, do livro é Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Ele começa já se autodenominando apóstolo. Talvez o fato de Paulo não ter sido um dos 12 que andasse com Jesus tenha motivado os rebeldes de Corinto a questionar a autenticidade do seu apostolado. É isso que nós estamos falando aqui. Acusaram-no de covardia e fraqueza. Isso é muito interessante, porque um texto vai dizer aqui na carta aos Coríntios que chega um momento que Paulo vai dizer: olha, aquelas pessoas de Corinto ali, os mais rebeldes, e olha, Paulo é muito valente quando está escrevendo carta, mas quando ele chegar até aqui, vocês vão ver que ele não é tão valente assim. E aí Paulo até vai dizer: olha, não queiram que eu chegue em Corinto e fale com vocês com franqueza, né? Ele vai dizer, não é um tom de ameaça, nada disso, mas ele quer resolver por cartas. Então ele prefere esta forma. Então esta é a autodefesa. As acusações contra Paulo estavam baseadas nesse sentido, né? Paulo defende a sua autoridade de apóstolo, e aí ele vai dizer
no capítulo 9, o verso 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado. Né? Ele está dizendo aqui a igreja de Corinto, né, que é o selo do seu apostolado, porque é a igreja que ele plantou, onde ele pregou, onde fez grandes maravilhas em nome do Senhor. Né? Então Paulo ele vai fazer esta corroboração aqui. Assim, ele provou que recebeu do Senhor o seu apostolado, pelos sinais e obras que realizou no meio deles. Porém, esta não seria a primeira nem a última vez que Paulo teria de defender-se diante desse tipo de acusação. Aos Gálatas também, nós vamos, na próxima aula, falar um pouco sobre isso. Aos Gálatas, ele também recebe essa crítica, e ele vai dizer, olha, eu não recebi essa missão de homens, eu recebi do Senhor, né, quando estava no caminho de Damasco. O texto de Gálatas capítulo 1, do 15 ao 17, vai dizer, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém para pedir autorização para os apóstolos. Não, foi chamado de Deus. E ter como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Lembrando que quando Paulo ele se converte ali no caminho de Damasco, ele vai para a casa de Judas, ele está cego, né, sem comer, sem beber água, ele está orando durante 3 dias. Deus chama Ananias para que Ananias vá lá e ore por Paulo. Ananias vai lá, coloca as mãos sobre a cabeça de Paulo, aquelas escamas que estavam sobre os olhos dele caem por terra, ele volta a enxergar e ele começa a pregar em Damasco. Só que ele vai para a Arábia, onde vai ficar 3 anos na Arábia, né, para suas experiências pessoais com Deus. E aí depois ele volta para Damasco, depois aquele contexto que nós já falamos aí numa aula chamada Apóstolo Paulo, nós temos a aula no canal aí, se os irmãos quiserem dar uma olhada. Corinto foi a segunda cidade na qual ele permaneceu mais tempo no seu trabalho missionário, cerca de 1 ano e 6 meses, lembrando que na Arábia ele ficou 3 anos, ele volta para Tarso, ele fica 10 anos em Tarso, né? Também é bom lembrarmos disso, e em Corinto ele fica 18 meses. Então esta é a parte 2 aqui, nós temos também um questionário, né? E um texto muito interessante dentro dessa segunda carta, está na 2 Coríntios capítulo 7, o verso 10, que vai falar, como Paulo está explicando a questão da carta, ali falando sobre, né, o quanto doeu para ele escrever essa primeira carta, mas ele vai dizer algo muito interessante, porque Deus às vezes utiliza a tristeza para nos afastar do pecado. Isso é algo bastante interessante, né? E no versículo diante, né, o 7, capítulo 11, ele vai dizer, porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. A tristeza, ela leva muitas vezes a pessoa ao arrependimento e à salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Né? A tristeza do mundo não serve para nada, mas agora a tristeza dentro do mundo cristão, dentro do cristianismo, ela leva muitas vezes para o arrependimento. Porque isto mesmo que segundo Deus vos entristeceu, quanto cuidado vos produziu. Sim, que apologia, sim, que indignação, sim, que temor, sim, que desejo veemente, sim, que zelo, sim, que vingança, em todas as coisas provaste ser inocentes nesta questão. Vejam só que passagem linda, Paulo fala sobre o que traz verdadeiramente o arrependimento. Dando continuidade, na questão 5.4, o fato de Paulo não ter sido um dos 12 apóstolos de Cristo fez os coríntios questionarem a autenticidade do seu apostolado. É a letra B, né? A letra B, aqui a resposta. Qual foi a reação do apóstolo Paulo às acusações contra ele? Fez uma veemente defesa dos seus atos e decisões. Ele não excluiu ninguém,
ele não entregou tudo nas mãos de Deus, né? Também não deixou isso sem satisfação, ele deu uma explicação e ele faz uma defesa dos seus atos. Quanto ao seu apostolado, provou que recebeu do Senhor pelos sinais e obras que realizou. Letra C. No capítulo 8 e 9 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo vai falar da questão da generosidade. Havia dentro desse contexto uma igreja que estava passando por grandes dificuldades, que era a igreja da Judéia, né? Passava por grandes dificuldades. No outro lado, na Macedônia, havia igrejas, né? A exemplo, a igreja de Filipe, a igreja de Tessalônica, a igreja de Bereia. Eram igrejas pobres, mas que tinham muita vontade e muitos esforços para auxiliarem os crentes da Judéia. Então eles fizeram uma força para poder contribuir com aqueles cristãos da Judéia que estavam passando por necessidade. E aí Paulo, ele vai fazer uma explanação para a igreja de Corinto, que bem diferente das igrejas da Macedônia, as igrejas da Acaia eram melhores financeiramente, mas não tinham o mesmo sentimento de generosidade que havia nas igrejas da Macedônia. E aí Paulo vai alertar a igreja aos Coríntios, a igreja de Corinto, né, sobre esta questão da importância de doar, né, de abrir o coração, de ser, né, benevolente, a ter empatia com o sofrimento dos outros. Então eles estavam juntando ali, fazendo uma oferta para os crentes em Jerusalém, para os pobres de Jerusalém que passavam por grande dificuldade. Podemos ver na pessoa de Paulo um homem de espírito nobre, que desde o início do seu ministério demonstrou um cuidado todo especial para com os pobres da igreja. Paulo sempre teve essa preocupação, né? De onde ir, ele levar uma contribuição, ele tinha muito isso no seu coração, o fato de contribuir. Na segunda carta aos Coríntios, vemos o seu apelo em levantar uma grande oferta para socorrer os irmãos pobres da Judéia, que estavam passando por uma grande necessidade. Temos o exemplo da Macedônia. Né? As igrejas da Macedônia fizeram um esforço para contribuir. Já não parece que não tinha esse mesmo sentimento nas igrejas da Acaia. E aí Paulo vai falar um pouco sobre isso, né? Embora eventualmente Paulo recebesse donativos para o seu ministério, e aí ele vai frisar essa questão, né, os quais ele considerava como oferta de cheiro suave de Deus, a igreja de Filipos, né, ela faz uma contribuição e Paulo vai dizer isso. Paulo, ele não usava esse fato de ser um dos apóstolos, a ser apóstolo, né, para arrecadar dinheiro para o seu ministério. Nós vemos muito, embora isso era algo que era bastante compreensivo e era algo que acontecia no ministério, principalmente o ministério do próprio Jesus, né, era sustentado por algumas mulheres abonadas ali, que se convertiam e elas contribuíam para o ministério de Jesus. Os próprios apóstolos, eles recebiam essa contribuição para pregar. Não havia problema, não era cobrar pela pregação, né? Não, pelo ministério, eles não cobravam por isso, mas eles recebiam uma ajuda financeira para poderem desenvolver o seu ministério, o seu apostolado. Paulo era diferente, tanto que Paulo, quando ele chega a Corinto, ele vai trabalhar, ele tinha a sua profissão de fazedor de tendas, então ele trabalhava e nos sábados ele ia para a sinagoga pregar, no sábado ele ia pregar na sinagoga. Então ele vai, isso até surtiu uma certa crítica de novo nesse assunto do apostolado, porque alguns vão dizer, olha, porque os apóstolos de verdade são sustentados, são mantidos, e tu não é assim, Paulo. E aí Paulo vai dizer, né, que ele não quis se tornar pesado a nenhuma das igrejas, então ele procurava trabalhar. E ele vai trazer aqui o exemplo da Macedônia, né? Ninguém na igreja do Senhor é tão pobre que não possa contribuir com alguma coisa. Isso é um fato, né? Então ele vai trazer o exemplo aqui, deixado pelos crentes da Macedônia, segundo Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao 3,
Paulo vai falar um pouco sobre esse assunto. Além disso, irmãos, vós fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, como em grande prova de aflição e abundância de sua alegria e sua profunda pobreza, abundou em riqueza da sua liberalidade, porque do seu poder eu dou testemunho, sim, além do seu poder, eles estavam dispostos de si mesmos. Era uma igreja que passava por grandes dificuldades. Aqui tem algumas características dessa igreja, né? Que era uma igreja que sofria uma grande prova de aflição, mas tinha uma abundante alegria, né? Em poder ajudar. Então, Paulo vai citar o exemplo da igreja da Macedônia como uma igreja que tem um coração generoso para ajudar as igrejas mais pobres. Na página 92, aqui, os princípios da contribuição cristã. É importante nós lermos aqui: ninguém é tão pobre que não tenha o que dividir com os outros, e não possa ser generoso. Não precisa ninguém dar o que não tem. O texto aqui vai falar, né, 2 Coríntios 8:12, né, aquele que Deus não pede nada além do que a pessoa tenha. É o que a pessoa tem, é de acordo com as suas possibilidades. Cada um deve contribuir segundo o que propôs no seu coração. A contribuição deve ser proporcional aos recursos de cada um, né? No caso disso, o dízimo se enquadra, tanto que o dízimo ele é 10% daquilo que a pessoa recebe, aquilo que ela ganha. Não é um valor determinado, né, para todos, mas é de acordo com o que a pessoa ganha. Devemos sempre ser generosos, nunca avarentos. É o conselho que Paulo está dando aos coríntios aqui, e dando o exemplo da igreja de Macedônia, da igreja, né, que contribuía. Quem semeia pouco, também pouco ceifará, né? Quem semeia muito, muito ceifará. Paulo traz esse exemplo. Ninguém deve ser constrangido a dar, né? São regras básicas aí para a questão da oferta dentro da casa do Senhor. Até nos dias de hoje nós usamos muito desses textos, né? Na questão da oferta e dízimo. Deus ama ao que dá com alegria. O ato de contribuir resulta em glória que se dá a Deus, né? É um método para glorificar a Deus. E Deus é fiel e recompensa a alma generosa. Então, 5.7, ninguém precisa dar o que não tem. Letra D, né? Devemos ser generosos e não avarentos. Letra A. O ato de contribuir resulta em glória que se dá a Deus. E Deus ama ao que dá com alegria. Então fica a letra A, letra D, letra A, letra C e a letra B. Assim fica a ordem do nosso questionário. Aqui na parte na 94, a reprimenda aos caluniadores existentes na igreja, né? Os problemas da igreja de Corinto, embora a igreja tivesse tido uma mudança do primeiro período, da primeira carta para a segunda, ainda tinha alguns problemas, né? Apesar de ser espiritualmente avivada, a igreja em Corinto manifestava problemas muito sérios, né? Havia divisões, partidarismo, pecados de imoralidade, impureza sexual, inclusive o caso de uma união incestuosa que deu origem a amargos ressentimentos entre o apóstolo e a igreja. Aquele caso que nós falamos, se eu não me engano, 1 Coríntios capítulo 5, de um jovem que tinha relações com a sua madrasta. Alguns crentes levavam outros aos tribunais. Era um problema recorrente, tanto que Paulo vai dizer: olha, não tem ninguém dentro da igreja que possa resolver essas questões, precisa levar aos tribunais, né? Tanto que Paulo vai dizer: não sabeis vós que vós hão de julgar o mundo. Então Paulo faz esta ressalva aí da igreja de Corinto. Então tinham esses problemas, né? 4.2 ali, o tópico, na verdade, não é a questão, é o tópico, né? Paulo, mais acusações contra Paulo, como já dissemos anteriormente. Talvez o fato de Paulo não ter andado com Jesus e não ter sido um dos 12 apóstolos fizesse os coríntios pensarem que ele não poderia ser apóstolo. E Paulo faz uma defesa disso. Nós lemos: olha, Deus demonstrou através dos sinais, através das obras que tem feito pelas minhas mãos, que sim, eu sou um apóstolo, né? Não tem aquela característica do apostolado, que era a principal ali, mas ele se autodenominava apóstolo, né? E também a presença de Jesus no caminho de Damasco ali fazia com que Paulo
se autodenominasse apóstolo. Paulo repreende os caluniadores, né? Ali no 2 Coríntios, capítulo 10 e versos 7 a 12, ele vai fazer uma defesa do seu ministério e repreendendo aqueles que o caluniavam. Mais uma vez, Paulo volta à defesa do seu apostolado. Eles o acusam de ser humilde quando está entre eles. Lembra que nós lemos ali? Vamos até dar uma olhada nesse texto, ó. Ora, eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e suavidade de Cristo, eu que quando presente sou humilde entre vós, mas estando ausente sou ousado para convosco. Aí Paulo fala daquela questão que eles estavam dizendo ali, olha, Paulo quando ele por carta ele é muito valente, agora quando ele vem falar para nós aí vai ser diferente. Mas Paulo faz a defesa, diz, não é bem assim, né? E aí ele vai falar sobre questão de armas, né, das armas da nossa milícia não são carnais, ele vai apontando as armas que ele tem como pregador, né, como um servo do Senhor. Segundo Coríntios 10, 7 a 12, somos seres humanos andando na carne, mas não usamos armas humanas. As armas da nossa milícia não são carnais, com as armas poderosas de Deus podemos vencer a força dos homens. O nosso alvo como servos de Deus é levar cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Então Paulo, neste capítulo, no capítulo 10, ele faz a defesa do cristianismo, né, da sua pregação, do seu apostolado. Então nós temos mais um questionário aqui, 5.11. Uma igreja avivada como a de Corinto não tinha problemas graves. Na verdade é falso, porque tinha muitos problemas graves, né? O problema da imoralidade, o problema da idolatria, o problema da divisão, né? Os problemas relacionados à ceia do Senhor, que eles faziam de forma errada, a questão dos dons espirituais, até aquilo que era bênção para eles, eles tratavam de forma errada. Então é falso. Paulo era acusado de ser humilde entre eles e duro nas suas cartas. É verdade, ele sofria essa acusação, embora fosse uma acusação caluniadora, não verdadeira, não verídica, mas havia essa acusação por parte daquelas pessoas de Corinto. 5.13, Paulo aceitou as acusações contra ele porque era humilde. Não, na verdade, Paulo ele faz uma defesa do seu ministério. E é um momento, nos poucos momentos que Paulo não mostra humildade, ele vai mostrar a altivez. Ele vai fazer a defesa do seu ministério. O fato de Paulo ter andado com Jesus fazia dele um autêntico apóstolo. Na verdade, Paulo ele não havia andado com Jesus, então é falsa essa questão. Sofismas são argumentos que parecem verdadeiros, porém são falsos. No nosso texto aqui, na página 95, tem o conceito dos sofismos. Então, sofismas ou conselhos são argumentos que parecem ser verdadeiros, porém, quando são postos a provas, mostram inconsistentes e falsos. Levar cativo, portanto, significa subjugar pela sabedoria de Deus a suposta sabedoria dos homens. Então é verdadeira essa questão, né? Sofismas são argumentos que parecem verdadeiros, porém são falsos. 5.16. Com as armas poderosas de Deus podemos vencer a força dos homens. Verdade, verdade, né? A mais pura realidade. Para terminarmos então, meus irmãos, aqui na página 97, o Espírito Santo em ação. Sua presença poderosa no seio da igreja de Corinto. Lembrando que a igreja de Corinto, ela possuía todos os dons espirituais, estavam presentes dentro da igreja de Corinto, precisavam um acerto ali nas questões, principalmente da glossolalia, né, que muitos começavam a falar em línguas alto e não havia alguém para fazer a interpretação, e aí Paulo vai dizer isso na primeira carta, né, quando ele vai dizer, olha, quando alguém estiver falando em línguas estranhas ou na glossolalia, né, e não houver ninguém para interpretar, fale baixinho, porque a glossolalia, ela edifica o meu relacionamento com Deus, é algo particular. Se houver alguém para interpretar, sim, aí edifica toda a igreja, mas se não, caso contrário, deve ser entre eu e Deus. Paulo vai fazer essa defesa. Quando lemos a segunda epístola aos Coríntios, a impressão que temos é que não havia entre as igrejas daquela época
uma que fosse tão rica em manifestações espirituais como a igreja em Corinto. E, na verdade, né, é o que nós vemos, né, uma igreja que tinha todos os dons espirituais. Na verdade, nenhuma outra parte do Novo Testamento ensina mais a respeito dos dons e manifestações do Espírito Santo como esta epístola aos Coríntios. Então nos leva a crer que era de fato uma igreja onde havia grande presença do Espírito Santo nesta igreja, né? Então, é um fato, né? Uma igreja que tinha o poder do Espírito Santo sobre esta igreja. Claro, não era a única, né? Havia outras igrejas. Nós podemos citar a igreja da Antioquia da Síria, né? Que tem aquela reunião ali de Atos 13, quando o Espírito Santo vai falar no meio da igreja. Então, tem várias situações, até a igreja de Roma, ela tinha manifestações do Espírito Santo. Todas as igrejas ali nós vamos notar alguma manifestação do Espírito Santo, mas a igreja de Corinto é onde Paulo mais vai falar a respeito desta questão, né? A 97 ali ainda continuando, 5.2, operando o Senhor, quem impedirá, né? Embora estejamos acostumados a julgar e nos escandalizarmos com os costumes das civilizações antigas e mais frequentemente com os erros dos crentes do passado, nossa situação hoje em dia não é nem um pouco diferente. Eu falei isso na nossa aula presencial, né? Que nós gostamos muito de olhar para os problemas da igreja de Corinto, né? E pensar, ainda bem que é com eles, né? Ainda bem que não é conosco, mas as nossas igrejas também passam por grandes dificuldades, as mesmas dificuldades que houveram em Corinto, né? Muitas enfrentamos nas nossas igrejas, e essa carta paulina ela é uma advertência, não somente para a igreja de Corinto, lembrando que as cartas de Paulo, elas também eram cíclicas, né? Elas não ponderavam somente o problema daquela igreja, elas serviam para as outras igrejas que passavam pelos mesmos problemas. Então, nós vamos encontrar isso na igreja de Corinto e nas nossas igrejas também. São problemas que nós temos também e ouvimos os conselhos de Paulo, né, falando sobre esses problemas. Na época de Cristo, e segundo as suas próprias palavras, os pecados de Sodoma e Gomorra já não eram tão graves se comparados a grandes cidades do seu tempo, como Cafarnaum, Tiro e Sidom, por exemplo. Então aqui o texto ele está dizendo, né, que aquilo que se escandalizava antigamente, depois já começava a ter outras cidades que suplantavam os pecados que aconteciam. Lembrando que quando há aquela questão da imoralidade do rapaz ali, Paulo ele vai frisar, né, que nem lá fora, nem na cidade de Corinto acontece o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Né? Então, mais ou menos esta ideia. Entendemos por essas passagens bíblicas que as cidades antigas, como Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidom, não tiveram as oportunidades de arrependimento, como as oferecidas a estas cidades, a qual o Senhor está condenando justamente devido à sua indiferença. Aqui, esta igreja de Corinto, ela, embora tenha tido esses grandes problemas, ela teve a oportunidade de se arrepender através de Paulo, ali quando Paulo manda as cartas para a igreja, alertando sobre os problemas, uma oportunidade que as outras igrejas lá, que as outras cidades, melhor dizendo, não tiveram, Sodoma, Gomorra, embora tenha a questão de Ló ali em Sodoma e Gomorra, né, mas não uma defesa tão grande do cristianismo como foi no caso de Paulo. Mas nada absolutamente poderá impedir o Senhor de continuar operando no meio dos pecadores. Né? Dentro daquele contexto de uma cidade tão pecadora, Deus levantou na cidade de Corinto, né? Um berço de moralidade, de idolatria, do pecado. Deus levantou uma igreja poderosa, onde havia os dons espirituais dentro da igreja para quê? Para contagiar aquela cidade. E nós lemos lá no início que a primeira carta, Paulo escreve a Corinto. A segunda carta, Paulo escreve ao Corinto e aos crentes que estão em toda a Acaia. Então aquela igreja, mesmo passando por dificuldade, estando num contexto de pecado da cidade de Corinto,
esse pecado que também entrou dentro da igreja, essa imoralidade que também entrou dentro dos casos da igreja, mesmo assim, a operação de Deus, ela é grande, e essa igreja começou a dar frutos, né? Claro que resolvidos os problemas desses pecados, né? Então, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Eu costumo dizer que somente nós mesmo podemos impedir a atuação de Deus quando não deixamos que a operação de Deus se conclua na nossa vida. Nós podemos impedir, mas fora isso, não há quem possa impedir o agir de Deus. Mas nada absolutamente poderá impedir o Senhor de continuar operando por meio dos pecadores através da sua igreja para salvar, perdoar e libertar. Por isso, essa igreja plantada nesse cenário, né? Para tanto, basta usarmos as mesmas armas utilizadas desde os primórdios do cristianismo, oração e pregação do Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, meus irmãos? Então, para terminarmos aqui, a 5.17, um questionário da página 99, quando lemos a segunda epístola aos Coríntios, a impressão que temos é que não havia entre as igrejas daquela época uma que fosse tão rica em manifestações espirituais como era a igreja de Corinto. Verdade, né? Nós temos essa impressão. O fato de Corinto ser uma cidade extremamente corrupta em seus costumes não impediu que o Espírito do Senhor implantasse ali uma comunidade de crentes fiéis e sedentes da sua presença. Verdade também. 5.19. Na época de Cristo, e segundo as suas próprias palavras, os pecados de Sodoma e Gomorra já não eram tão graves se comparados às grandes cidades do tempo como Cafarnaum, Tiro e Sidom. Verdade, certa questão, né? Verdadeira. 5.20. Nada poderá impedir o Senhor de continuar operando no meio dos pecadores, através da sua igreja, para salvar, perdoar e libertar. Verdade, verdadeira questão. Então tá, meus irmãos, terminamos aqui mais uma aula. Deus abençoe a todos. Ficamos na paz do Senhor.